Como saber quem é o dono de um terreno rural? É esse o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato aqui na TV Brasil Sertão, o canal do Agro Brasileiro, aqui com seu amigo Nalo de Paulo, o repórter sertanejo. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, se inscreva aqui conosco, ative o sino das notificações, dê o seu like, no joinha, no gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos. Vamos em mais uma dica, mais uma informação de hoje. Hoje falando sobre como saber quem é o dono de um terreno rural. Então, meus amigos, quando se fala em imóveis, é fundamental saber quem é o proprietário de um determinado imóvel. Na nossa prática cotidiana, seja para discussões imobiliárias, seja para fazer um inventário, é muito comum alguns dos nossos clientes afirmarem categoricamente que são os proprietários de determinado imóvel. Então eles afirmam: eu sou o dono do imóvel, eu paguei por ele, tenho a escritura, eu pago até IPTU, o carnê vem no meu nome, tudo certinho. Então ocorre muitas vezes, quando vamos verificar a situação, não está tudo tão certo assim. Isso traz uma série de implicações. Por exemplo, pode atrasar a abertura do inventário e, consequentemente, o recebimento da herança, além de causar prejuízos com pagamento de multa pelo próprio atraso. Pode também atrapalhar uma venda ou uma locação, ou pode até mesmo fazer com que a pessoa seja prejudicada por indivíduos mal intencionados. Um exemplo: comprar ou alugar um imóvel de quem não tem direito de fazer isso e acabar amargando um prejuízo. Outra hipótese que pode ocorrer é a necessidade de se descobrir quem é o verdadeiro dono de um imóvel para fazer uma proposta pelo mesmo, seja de compra, seja de locação. Então, primeiro, quem é o proprietário do imóvel segundo o direito brasileiro? Então, meus amigos, segundo muito direta, no caso aí, né, sendo muito direto com você, o dono ou o proprietário do imóvel é aquele que faz o registro dessa condição na matrícula do imóvel. Ou seja, quem não registra não é dono. Não importa se pagou, assinou escritura de compra e venda, etc. Quem não registra não é proprietário. No entanto, a maioria das pessoas confunde as palavras, muitas vezes achando que a escritura pública de compra e venda é o registro da propriedade do imóvel. Por vezes, podem não saber o que é uma matrícula, uma inscrição municipal. Mas afinal, o que é uma matrícula, um registro e a escritura? Então não se preocupe, aqui nós vamos explicar em termos bem simples e sem juridiquês o que é cada um deles, tá ok? Então vamos lá, contrato de compra e venda. Então, meus amigos, um contrato de compra e venda imobiliária, ele é literalmente o que um termo quer dizer. É um negócio feito entre duas pessoas para a venda de um imóvel a uma delas. Então, se o imóvel for de valor até 30 vezes o valor do salário mínimo vigente no país, em valor, no caso aí de 2019, que foi o título desse texto, 29.940, esse contrato pode ser feito de forma escrita particular, ou seja, sem a necessidade de se comparecer a um cartório. Na prática, é bem difícil o negócio ser feito dessa forma. Se o valor do imóvel for maior que este, será necessário fazer o negócio de forma pública, através da escritura que explicamos aqui embaixo, né? Então vamos lá. Promessa de compra e venda é outro tópico. Então a promessa, né, de compra e venda, ela é um contrato preliminar, um pré-contrato ou um pré-negócio. De forma mais simples, é um contrato no qual o comprador do imóvel promete pagar o preço e o vendedor, após receber o valor acordado, se compromete a assinar a escritura pública, que é o documento que vai ser registrado e que, após o registro, vai transmitir a propriedade de verdade. Além disso, ele transmite a posse do imóvel do vendedor para o comprador. Isso faz com que o comprador já se torne o responsável por pagar o condomínio, por exemplo. No entanto, não há a venda, mas a promessa de vender e comprar, ainda sem a transmissão da propriedade. Pode ser usado, por exemplo, quando o pagamento não é à vista. Tanto é uma promessa que não há ainda o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, que é o ITBI, que é pago ao município toda vez que se transmite uma propriedade imobiliária. 4. Escritura.
Então a escritura pública nada mais é do que a forma de fazer o contrato de compra e venda ou mesmo a doação de um imóvel. Ela é feita em cartório, sendo um documento solene, ou seja, que possui formalidade para ser feito. A escritura pode ser consultada de forma pública por qualquer interessado. Nela estarão descritos o negócio feito, compra e venda ou doação, e o valor, a qualificação do vendedor, do doador, do comprador ou do donatário, a descrição do imóvel e demais aspectos pertinentes. Como é um documento que possui formalidades para ser feito, caso o vendedor, o doador ou comprador donatário seja casado, será necessária a concordância do cônjuge, independentemente do regime de bens por cautela, ou seja, do esposo ou da esposa. Também poderá ser necessária a anuência, que é a concordância do cônjuge e de demais descendentes do vendedor ou doador, caso o imóvel seja vendido ou doado a um dos descendentes do vendedor ou doador. O motivo disso é evitar que se desvie uma parte da herança para apenas um herdeiro, prejudicando os demais. Feita a escritura com todas as formalidades, em cartório, etc., pergunta-se: o imóvel é do comprador donatário? Se eu olhar uma escritura de compra e venda ou doação, eu sei quem é o proprietário do imóvel? Não, ainda não. É necessário o registro do negócio na matrícula do imóvel. 5. Registro é outro fator importante. Então o registro, mais uma vez simplificando bastante, nada mais é do que a apresentação da escritura pública de compra e venda ou doação no ofício, ou seja, no cartório de registro de imóvel, onde está a matrícula do imóvel objeto do negócio. Então pode ser ainda a apresentação do contrato particular de compra e venda do imóvel de valor até 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país em valores de 2019 para cá, que no caso foi de R$ 29.940. A depender da cidade, pode haver mais de um ofício, sendo necessário saber qual cartório responsável pelo registro dos imóveis daquela localidade ou o bairro. Então, antes do registro, ou seja, antes da apresentação do documento da compra e venda ou da doação no registro de imóvel, não há direito real sobre o imóvel adquirido. Deve-se fazer a observação de que no registro haverá o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, no caso de compra e venda, ou do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Morte e Doação, no caso de doação, por exemplo. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, o ITBI é de 3% sobre o valor de mercado do imóvel, que pode ser atribuído pela própria prefeitura. Já o ITCMD do estado do Rio de Janeiro varia de 4% a 8%, a depender do valor do mercado do imóvel, que pode ser atribuído pelo próprio estado. Matrícula. Outro fator, a matrícula é uma ficha numerada que vai conter uma descrição completa do imóvel, quais os seus proprietários antigos e atuais, bem como outras anotações e como se há uma hipoteca, por exemplo. Essa matrícula fica no ofício do cartório de registro de imóveis responsável pelos imóveis daquela localidade ou bairro. É um documento público, ou seja, qualquer pessoa pode consultar suas informações mediante pagamento da taxa correspondente, que não há gratuidade nisso aí. 7. Inscrição municipal é outro fator. A inscrição municipal ela é apenas um cadastro do imóvel da prefeitura do município em que o mesmo está localizado. Serve, dentre outras coisas, para organização urbana e cobrança de impostos. A prefeitura e o ofício, que no caso o cartório de registro de imóveis, não é a mesma coisa. Cada um tem uma função diferente. Portanto, a inscrição municipal não serve para atestar com segurança quem é o proprietário do imóvel. Por isso, não adianta dizer que paga IPTU e que o nome está no carnê do imposto, como relatei aqui no começo do vídeo. 8. Como descobrir quem é o verdadeiro dono do imóvel em um único passo? Olha, é fácil. O documento que diz quem é o proprietário do imóvel é a matrícula dele no ofício, no cartório de registro de imóvel. Se você não sabe quem é o dono de um determinado imóvel ou apenas quer confirmar essa informação, vá ao ofício, a um cartório de registro de imóvel responsável pela localidade ou pelo bairro do imóvel que você deseja pesquisar e peça uma certidão da matrícula pelo endereço do imóvel pesquisado ou pelo próprio número de matrícula, se tiver no caso, seja urbano ou seja rural. Esse pedido de certidão ele é realizado mediante o pagamento de uma taxa ao cartório.
nessa certidão constará o nome e os dados do seu dono ali naquele momento que você fizer aí o levantamento, ok? Pagando alguma taxa ali, você vai conseguir saber quem é o dono de um terreno rural, no caso aí, através do cartório aí, sabendo direitinho, tá ok? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Quis trazer para você esse vídeo, para você ter mais conhecimento aí em caso de compra, de venda de imóvel rural. É um passo também que você vai ter que dar, tá ok? Por isso eu quis trazer esse vídeo para você. Caso você compre, caso você esteja vendendo, né? Você precisa saber aí quem é o dono real de um terreno rural. Às vezes você está comprando de uma pessoa, mas o dono é outro, entendeu? Então, verifique bem isso aí. Assista o vídeo até o final, você vai ver que você vai ter bastante conhecimento a respeito disso, tá ok? Então, meu amigo, esse foi o vídeo de hoje. Chegou novado, se inscreva conosco, ativa o sininho de notificação, dê o seu like, compartilha e venha se tornar membro aqui no nosso canal. Já liberamos aqui a aba membro. Venha se tornar membro, tem TBS nível 1, nível 2 e nível 3. Quem se tornar membro TBS nível 3, tem um link de WhatsApp lá quando você tornar membro, onde você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp e vai poder tirar todas as dúvidas aqui comigo, tá ok? Então seja bem-vindo à aba membro, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.